Jesus é o Senhor, a não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa parte aqui é muito importante, né? Diversidade de dons, ministérios e operações, mas é o Espírito Santo. Formas diferentes. Sim. Formas de desenvolver o dom, né? Cada um desenvolve. E as diversas maneiras, que já leu isso, né? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém. Porque a um pelo Espírito e é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Olha só como é que já mudou a relação de dons. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. A sabedoria te permite resolver questões complicadas. O conhecimento não, te permite se aprofundar em questões complexas e alcançar um nível de profundidade numa matéria, numa área que a maioria às vezes não tem, né? E aí há outro que... A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento. Ah não, pulou o 9. É o 9, né? Leu o 9. Ah, não deu 9 não, irmã Eliana, não, assim. A outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. Olha só, uma coisa que eu queria falar aqui, para a gente já compreender, em relação a dom espiritual e função universal dos cristãos. Aqui a Bíblia está dizendo que para alguns é dado o dom da fé. Isso quer dizer que então nem todo mundo tem fé? Não. Mas que algumas pessoas terão uma medida de fé maior do que as outras e que isso é um dom espiritual. Então vai ter gente na igreja que vai dizer assim, não, vamos que a gente vai conseguir, e aquela pessoa ela tem o dom da fé e ela vai conseguir imaginar coisas e acreditar em coisas que para outros é irreal. E aí essa pessoa pode se sentir tentada a dizer assim, esse irmão, essa irmã não tem fé, não acredita que Deus vai agir. Mas não é que aquela pessoa não tenha fé, ela não tem a medida de fé que a outra tem, ela não tem o dom espiritual que aquela pessoa tem. E aí a gente precisa saber e entender essa questão aí, porque todo mundo precisa ter fé. É uma característica universal de todos os cristãos. Todos temos fé, mas o dom espiritual da fé que vai mover a igreja, que vai fazer com que coisas extraordinárias sejam feitas a partir do nada, né? Como a gente tem o exemplo lá da Igreja Batista Atitude, uma igreja que começou com 30 membros e que 20 anos depois tem 20 mil membros, com 40 igrejas abertas no Brasil e no mundo. E quando o pastor Josué falou com os irmãos que eles iam comprar um terreno na Barra da Tijuca no valor de 2 milhões de reais, teve gente que saiu da igreja e chamou ele de maluco. E aí ele comprou esse terreno, pagou, hoje aquilo lá é um mundo, né? É grande, extraordinário. E esse pessoal que saiu com raiva dele voltou. Mas por quê? Porque ele tinha um dom espiritual numa medida que ninguém entendia. E possibilitou com que ele fizesse aquela obra extraordinária e que chegasse, né, aonde a igreja chegou hoje. Então esse é o dom da fé. O próprio Jesus, né, pastor? Ele, os discípulos ali, ele disse para aquele homem de pouca fé, tinha um nível de fé ali pequeno. Isso. Um nível de fé pequeno. Ele não teve fé, caminhava com Jesus, mas ele não teve verdadeiramente fé. Sim, essa medida de fé não é ainda o dom espiritual. O dom espiritual da fé é uma coisa. Agora, para todo cristão é dada uma medida de fé, tanto que no livro de Romanos nós lemos que ninguém sabe mais do que convém saber, senão segundo a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Então, entre os cristãos também existem níveis de fé. E aí, nós somos encorajados a buscar mais fé, a crescer na fé, na presença de Deus, e Pedro foi repreendido, porque tinha pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidaste?
E existe também a questão do dom da fé, que já é outra coisa. Mas existe também que tem pessoas por ela mesma, ela não vai, ela precisa de uma ajuda. Ela tem que ter ajuda para ela desenvolver esse dom. Isso é muito complicado, esse dom da fé. Aí que é o problema. Você tem que ter muita. Quer dizer, por exemplo, pastores aqui, lá onde eu vivo lá, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Você chegar e mostrar a ela que ela tem aquela capacidade daquele dom, começar a revelar aquele dom. Senão ela por si ela fica. Tem gente não, que se solta e vai embora. Já tem outro que fica parado, aí fica murriando e fica. Então a igreja ela tem que estar muito atenta nisso. Os líderes da igreja têm que estar atentos nisso, poder motivar a fé das pessoas. Se não deixar sozinha, não desenvolve. É porque a Bíblia instrui a gente a crescer na fé, né? E até fala, se não tiver fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte aí. Então, até eu entendo assim como um grão de mostarda é uma fé crescente, né? Que vai. E aí vem o dom da fé, que é uma coisa que a pessoa tem assim, dada por Deus, uma fé extraordinária, assim, entre aspas, do nada, né? Dada por Deus. E tem outras que vão tentar fazer essa fé crescer. Como assim? É isso que eu não entendo. Sendo o dom da fé e sendo essa fé que todo cristão tem que ter e tem que aumentar. Então você planta assim, eu planto um pé de manga aqui, um pé de manga. Olha só, vou deixar para lá, o que vai acontecer? Ele não vai desenvolver. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar um empurrãozinho nele, molhar ele, ver uma terra boa, preparar a terra para ele começar a desenvolver. Aí sim, ele vai chegar o tempo dele e vai desenvolver. O que a gente precisa entender é o seguinte: o dom espiritual é dado para a edificação da igreja. Então, o dom da fé ele vai ser dado para a edificação da igreja. E a gente precisa entender a questão da fé. A fé básica, que é crer em Jesus para a salvação, isso daí toda pessoa precisa ter, todo cristão vai ter. E quando a pessoa tem essa fé que não é só da boca para fora, mas é também demonstrada através das obras, como o Tiago fala, né? A fé sem obras ela é morta. Então tem que ser uma fé que é comprovada através das suas ações. A partir do momento que ela tem essa fé e que ela nasce de novo, ela vai começar a ser regada, né? Vai começar a ser trabalhada para que essa fé e essa confiança em Deus aumente cada vez mais. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Tem uma certa passagem que fala no Antigo Testamento, né? O povo ia tomar posse da terra, chegou lá, tinha um monte de gigante. Eles olharam a dificuldade e falaram, um gafanhoto perto deles. Aí depois eles oraram e conseguiram depois tomar posse, porque teve alguns ali que não desistiram. Só Josué e Caleb. Agora, esse povo que morreu no deserto, a Bíblia compara a pessoas que Deus começou uma obra na vida delas, mas a Bíblia diz assim, que Deus, depois de Deus ter tirado um povo do Egito, ele destruiu aqueles que não creram e os seus corpos permaneceram no deserto. Eles não entraram no descanso. E ele diz assim, resta para nós o descanso. E aí, isso daí está falando da salvação. Porque tem muita gente que Deus começa uma obra na vida da pessoa, só que como na parábola das sementes, a pessoa crê por algum tempo. Mas depois, quando vem o calor das provações, a pessoa tem pouca raiz e ela desiste, ela apostata da fé. Então, essa fé é uma fé que pode levar a pessoa à salvação, mas muitos creem só por um tempo. E aí, quando a pessoa realmente nasce de novo, a gente vê aquele texto que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem nasceu de Deus vai vencer o mundo e a sua fé não será destruída. Ele não vai crer por algum tempo só. Essa pessoa vai crer até o final. Essa pessoa vai permanecer firme na fé até o final. Aquele que é nascido de Deus. Agora, como na parábola da semente, que as sementes são lançadas, existem pessoas que Jesus fala que crerão por algum tempo. Mas não vai ser uma fé suficiente para que ele nasça de novo. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela está com o coração dividido. E ela não se entrega realmente, como aquele povo que estava no deserto, que viu as maravilhas de Deus, viu os milagres, viu os sinais, mas o Egito ainda estava no coração delas.
Tanto que o tempo todo aquela congregação queria voltar. Moisés, você trouxe a gente para cá, eu quero voltar para o Egito, cebolas, né? Lá nós tínhamos cebolas, melões. Então tem pessoas que creem em Deus, mas que o Egito, o mundo ainda lhe atrai. A pessoa está com o coração dividido. E ela não nasceu de novo. Ela passa um tempo na igreja e depois ela se afasta. Ela perde a sua fé, ela apostata da fé. Inclusive o Espírito Santo diz, né, a Bíblia fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós tivemos os dias em que essa profecia está se cumprindo. Muita gente apostatando da fé. Mas olha só, que a gente, por exemplo, assim, eu tenho um dom, esse dom que Deus me deu é para a igreja, não é para mim, é para mim me fortalecer, tá? Mas é para servir o próximo, é a igreja. Só que tem uma coisa, por exemplo assim, mas eu tenho que estar sempre na atividade para fortalecer, porque quando vier a tempestade, vier os espinhos, eu tenho que estar firme, senão também eu caio. Sim, e essa fé que a gente tem, que é nossa, é a nossa confiança em Deus, vai produzir resultados na nossa vida pessoal. Isso aí. Na nossa vida pessoal. Agora, o dom espiritual, que é diferente, vai produzir resultados para a igreja. É aí que está a diferença de quem recebe o dom espiritual e de quem simplesmente tem uma grande fé. Por exemplo, a pessoa tem uma grande fé e ela vai ter resultados na sua vida, na sua comunhão com Deus, ela vai experimentar coisas extraordinárias. Mas quem tem o dom espiritual da fé, essa fé que a pessoa tem vai ser usada para a edificação da igreja. Da igreja. Da igreja. Então a gente precisa ter a consciência do dom espiritual que é dado para a edificação da igreja. Versículo 10. Agora, versículo 10. Pode ler. É quem? Não, ele aqui, ó. É ela aqui, né? E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Olha aqui, outra relação, só repete aqui a profecia, mas aqui já tem dom de operação de maravilha. Esse dom aí é escasso. É ressuscitar mortos, algo assim fora da escasso na igreja. É difícil, esse dom. Inclusive o testemunho que a gente ouviu ontem aqui no jantar dos casais, né, fala de uma maravilha que aconteceu, porque foi naquele testemunho a irmã dizendo que Deus estava impulsionando ela para que orasse por ressurreição. E aquela senhora ontem que já estava assim, sentenciada à morte, né, ela voltou. Até a mão dela, o marido dela contando depois que já não havia mais nervo na mão devido ao acidente que ela sofreu, quando ele falou para ela, você crê que você pode mover hoje a sua mão? Que ela falou, eu creio, a mão dela começou a mexer. Então, uma coisa que era impossível de acontecer. Isso não é nem a cura, isso é maravilha. Vai além da cura, né? 11. Isso, 11. E você? É eu? Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme a ele quer. É isso aí, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Me perdi. 15. Se o pé disser, por que eu não sou mão?
eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se ele disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso todo o corpo? E se todo o corpo fizer o olho, onde estará os ouvidos? E se todos fossem ouvidos, onde estará o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não precisa de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nos não são decorosos, revestimos de especial honra. Porque os que em nós são mais benéficos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. A fim de que não haja divisão do corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois governos, variedades de línguas. Olha como é que já aparece outra relação de dons aqui. Repete alguns e já aparecem outros. São todos apóstolos? Gente, esse final do capítulo aqui é fundamental a gente entender. São todos apóstolos? Respondam vocês. Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Fazem todos interpretações? Não. Portanto, procurai fervorosamente melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aqui ele começa a falar sobre o amor. Então, nós precisamos entender que os dons espirituais, e aqui está a relação de vários deles, a pessoa não tem que ter todos os dons. Então, tem gente que vai falar em línguas, mas tem gente que vai passar a vida inteira e nunca vai falar. Tem gente que vai curar, mas tem gente que vai querer ser usado por Deus no dom da cura, e Deus não vai usá-la para esse dom espiritual. Mas vai usar para outra coisa. Vai usar para outra coisa, isso aí. Cada um ele vai manifestar o dom do Espírito Santo a cada um, porque foi dado no batismo dele, no nascimento dele foi dado. Mas só que depois a gente recebe, mas depois a gente também tem que, como falou em Pentecoste, se manifestar ao Espírito Santo, para poder se revelar, porque ele vai aparecer em cada um aqui tem um dom. Todo mundo tem aqui, cada um tem seu dom para poder. Não. Isso aí, cada um tem o seu dom. E agora a gente vai falar a respeito exatamente disso, da questão do desenvolvimento dos dons. Que horas são aí? 10 em ponto? 1 minuto para as 10? Então, antes da gente ler a última relação de Efésios 4, vamos fazer uma pausazinha de 10 minutos, arrematar aquele café que está ali do lado e
Na volta a gente vai falar sobre questões importantes sobre os dons. Por exemplo, dons precisam ser desenvolvidos. Eu, como pastor, que completei 13 anos de ministério, eu hoje estou muito mais apto a exercer o ministério pastoral do que estava quando fui ordenado. Eu antes cometia muito mais erros do que eu cometo agora. Então os dons precisam ser desenvolvidos. E a gente tem que ter esse discernimento de entender que só porque Deus nos deu o dom espiritual não quer dizer que nós estamos prontos. Mas o pastoreio, né, no caso, seria um ministério, ou seria um dom? Seria um dom espiritual, mas que se torna um ministério. Por exemplo, aqui na igreja nós temos o ministério pastoral, que é eu, pastor José Cláudio, pastor Farias e todos aqueles que têm o dom espiritual. Porque a gente tem um título, mas tem pessoas que não têm o título, mas têm o dom. E no reino de Deus, o título, não só o título conta, mas o dom espiritual também. Então existem na nossa igreja pastores e pastoras que não têm o título, mas têm esse dom espiritual. Então, os dons a gente pode, vamos dizer, que eu já ouvi muito falar que os dons se limitavam aos nomes de, quando fala nesse texto que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios 12. Aí quando a gente lê lá no... Fala de apóstolos, é isso? Oi? Eu não entendi. Não, eu estava falando que eu já ouvi muito, às vezes, falando que os dons tinham 9 dons espirituais, né? E aí fala desses 9 dons aqui em Coríntios. Só que aí a gente lendo aquele outro texto de Romanos, ele coloca alguns outros dons que eu não... que é o de ensinar e tal. Então tem um limite de números de dons, a gente pode limitar a quantidade de dons espirituais. Nessa matéria aqui, a gente vai considerar dom espiritual só aquilo que a Bíblia chama de dom. Por exemplo, tem um outro dom que não está nessa relação aqui, mas que o apóstolo Paulo fala que é um dom, que é o celibato, que é a capacidade que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo a não se casarem para se dedicar mais à obra de Deus. É um dom espiritual, o apóstolo Paulo fala. É próprio Coríntios mesmo, né? Se não me engano, né? No início, logo no início ali, tem uns que tem dom mesmo. Paulo também foi ordenado em casar, mas ele fala, tem um que ele fala aqui, eu não me lembro agora, diz que às vezes tem um que nasce para ser celibato, porque ele vai cuidar da casa do Senhor melhor do que tivesse casado. E senão aí uma divisão. Ou ele dá 100% para Deus, ou não dá. E naquela época tinha as pessoas que eram celibatárias, não porque tinham um dom espiritual, mas porque havia a castração, por parte dos senhores. Também. Então, apóstolo seria dom. Apóstolo é um dom espiritual. É um dom espiritual. Ele está envolvido exatamente em quê? Por exemplo, na denominação batista não existe apóstolo, mas existe um dom. Por quê? O que seria o dom de apóstolo? É aquela pessoa que tem a capacidade de trabalhar com várias igrejas ao mesmo tempo. Isso é ser apóstolo. É aquela pessoa que consegue dar assistência a várias igrejas, que é pastor de pastores, vamos dizer assim. No caso da nossa denominação. Tem pessoas na nossa denominação com essa característica? Tem. Por exemplo, o pastor Vanderlei da Bíblia do Alcântara, que já foi presidente de várias convenções, que é reconhecido como alguém que atua em várias igrejas. Por exemplo, eu ontem até encontrei com ele na Cristolândia, e ele pastoreia aqui a Bíblia de Alcântara, e ele estava com um ministério pastoral interino lá na segunda de Petrópolis, com as 2 igrejas. Quer dizer, não é todo mundo que vai ser chamado com esse fim. Por exemplo, aqui, eu da comunidade Santo Antônio, eu queria abraçar um monte de pastoral, um bocado de coisa, fazer um bocado na igreja. Acabou aqui me sufocando e fazendo as coisas erradas, dando errado. Começou dando errado. Você quer assumir um monte de coisa que você não está no seu. Não foi chamado para aquilo. Não foi chamado para aquilo. Aí acaba prejudicando você, as coisas estão erradas. Eu falei, peraí, Deus, não é isso que eu quero. Aí eu acabei afastando de um. Não, eu quero que o Senhor me mostre, o Espírito Santo me revela onde vou ficar. Aí me revelou, de oração, ali, de 2 orações, pronto. Acabou, eu senti outra pessoa.
Eu também estudei, pastor, na revista, na escola bíblica, CPAD, né, que é da Assembleia, cerca do apóstolo, porque, conforme o senhor explicou aí, apóstolo nesse sentido aí, porque apóstolo mesmo é na Bíblia como os discípulos foram encerrados esse ciclo, não tem. Assim, os apóstolos de Cristo não tem mais. Isso é muito mais da nossa denominação, né, na Assembleia, como apóstolo, porque apóstolo, né, verdadeiramente foram aqueles que, né, como o apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor. Os que foram diretamente chamados. Certamente até cadê o irmão ainda, mas vem cá, eu te chamava. Quem te chamou você? Recebeu o evangelho do próprio Jesus? Mas é tão complicado a gente falar isso. Não existe mais. Nesse sentido, não existe esse cargo, né, esse nome é apóstolo hoje em dia, porque se encerrou ali, né, dos discípulos e apóstolos. Os apóstolos de Jesus. Não é que seja encerrado. Não é isso. Senão tinha acabado tudo, não existiria igreja. Não existiria. O que acontece? Foi chamado uns, só que uns se perderam, quer dizer, se entregaram para o mal. Você é chamado para ser, só que tem uns que o que faz? O que aconteceu? Estou dizendo aqui o cristianismo. No século para cá, muitos foram sacerdotes, mas se entregaram para o mal, se venderam para o mal. Olha a diferença, tá? Por isso que criou muitas coisas aí. Essas coisas que vem criando esses mal, que vem ensinando, é evitar tudo dentro da igreja. Não é fora da igreja. Tá? São os falsos profetas, mas então, a questão do apóstolo, deixa a irmã Edna falar depois a irmã Denilza, missionário Beto. A questão do apóstolo é o seguinte: os apóstolos de Cristo, que foram a base da igreja primitiva, foram 12. Judas descartou. E eles até escolheram Matias. Eles escolheram, mas foram eles. Mas esse não valeu. Foi Paulo que entrou no lugar de Judas. E lá no Apocalipse fala da Nova Jerusalém com o nome dos 12 apóstolos. Então a gente precisa entender que tiveram 12 apóstolos principais, que foram os líderes da igreja primitiva e que têm uma honra diante de Deus muito maior do que qualquer outro, porque a Bíblia fala inclusive que eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Agora, o dom espiritual do apostolado permanece, e tem algumas igrejas que dão esse título de apóstolo para as pessoas que têm esse dom espiritual. Não é o caso da nossa denominação. Irmã Edna. Então, eu gostaria de perguntar que na psicologia a gente estuda as 9 inteligências múltiplas, né? Está relacionado ao dom espiritual, porque diz que a gente já nasce, né? Essas são natas. Então são 9, né? Como ele falou aqui, mas eu não estudei na. Não, isso daí é espiritual. Já não, tem a ver com talento. Eu acho então, aí elas estão ligadas com o ministério, com o dom espiritual? Com o ministério, sim. Porque a gente percebe que tem pessoas que já têm mesmo essas habilidades natas, assim. Mas como eu estava pensando nisso aqui, como eu falei no início aqui, você tem que desenvolver. A comunidade, você vai querer Igreja Batista, o membro, os pastores, tem que pegar essa pessoa e botar para desenvolver, mostrar esse talento dela para desenvolver. Mas a gente precisa diferenciar o que é dom espiritual e o que é talento, né? E o que é talento. Então, essas pessoas, elas vão desenvolver esses talentos ao longo da vida e podem usar sim no reino de Deus. Vão usar no reino de Deus. Quer dizer, uma pessoa que tem o dom de profecia pode ser confundido com alguém que fala bem. Pessoa que tem facilidade para falar. Mas não necessariamente uma pessoa que sabe falar bem vai ter o dom de profecia, que é a capacidade que Deus dá de se transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Né? Irmã Denilza. Não, é sobre isso também, sobre o dom também. Ah, tá. Até eu estou aqui no 1 Coríntios 7:7, o Paulo fala assim: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Isso aí. Um de uma maneira e outro de outra maneira.
Aí ele aconselha no 8: digo-os, porém, aos solteiros e às viúvas, que ele é bom se ficarem como eu. Isso aí, é o dom do celibato que ele está falando. Ele fala aí claramente sobre o dom. Então, vamos... Oi? Não, vai. Vamos encerrar então? Deixa eu parar aqui que a gente volta.